Olá, a paz do Senhor e a Yahshua, Jesus. Boa tarde a todos os queridos irmãos e queridas irmãs desta live. Gostaria hoje de estar compartilhando mais uma vez a mensagem do Eterno, do livro de John Wesley. Mais um episódio da mensagem do Altíssimo. E eu gostaria de convidar você que está do outro lado para você abrir os seus ouvidos espirituais e abrir o seu coração e permitir que essa mensagem fale ao teu coração. Não venho aqui pregar religião, mais uma vez venho dizer, venho aqui anunciar o evangelho da graça genuíno, que salva, cura e liberta, no nome do Senhor, no nome do Pai Altíssimo. Quero aqui me permitir que o seu Espírito me use para falar o que Ele deseja. Cada palavra desejada por Ele. Mas eu quero aqui estar compartilhando uma mensagem do livro de John Wesley. O tema da mensagem é: uma geração sem altar nunca verá o céu. A verdade que a igreja moderna esconde é esta. Você pode ter um templo colossal, uma agenda lotada, um louvor que arrepia, e ainda assim está a um abismo de distância do céu. Porque Deus não desce onde não há clamor, o fogo não cai onde não há sacrifício. Não existe céu para uma geração que abandonou o altar. Essa é a essência do blado de John Wesley, o gigante que incendiou a Inglaterra. Uma geração sem altar nunca verá o céu. Você ousa confrontar essa verdade e se humilhar? Então comente agora. Eu vou reconstruir meu altar. O altar sempre foi o lugar de encontro, a intercessão sagrada, onde Deus e o homem se encontravam. Mas hoje temos igrejas que são verdadeiras categorias de estrutura, de tecnologia, de programas e, paradoxalmente, corações sem altar. Uma geração inteira que sabe tudo sobre métodos, técnicas, marketing, como atrair e entreter, mas esqueceu o básico: como se dobrar, como se humilhar, como clamar diante do Deus Todo-Poderoso. O altar não é um simples móvel. Ele representa a entrega total, sacrifício contínuo, quebrantamento que rasga a alma. É o lugar onde a carne morre, onde o ego é crucificado e onde a glória de Deus desce para habitar. É impossível ver o céu se abrir, é impossível ver o avivamento verdadeiro, sem passar primeiro por um altar que está queimando, exalando o cheiro de um sacrifício vivo. John Wesley, com sua vida incendiada, pregava com fogo porque ele vivia no altar. Ele se tornou um altar. Ele dizia: dê-me 100 homens que não temam nada além do Evangelho e não amem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Mas esses homens, esses foram forjados, quebrados e incendiados no altar secreto.
primeira geração sem oração é a primeira geração sem direção. É a primeira geração que anda perdida, mesmo dentro dos muros da igreja. O altar da oração é o nosso GPS espiritual, o nosso guia para a vontade de Deus. Quando ele é ignorado, quando o clamor é silenciado, nós perdemos da presença, da verdade, do propósito. John Wesley não tinha tempo para distrações. Ele orava de madrugada, seu rosto molhado de lágrimas, chorando pelo estado da igreja e das almas. Seu clamor movia o céu, não porque era bonito, eloquente ou ensaiado, mas porque era desesperado, visceral, puro. Hoje temos palavras lindas, discursos bem elaborados, músicas que emocionam, mas corações frios, endurecidos. Precisamos com urgência voltar à oração bruta, honesta, rasgada, aquela que expõe a alma diante de Deus. O céu não se move com performance religiosa. O céu se move com quebrantamento, com uma fome saciável, com um clamor que não se cala. O fogo de Deus não queima onde não há lenha, e a lenha do altar, o combustível que mantém a chama acesa, é a renúncia diária, é o tempo gasto na presença de Deus. É o arrependimento genuíno que nos purifica. A igreja moderna gosta da ideia do fogo, gosta do glamour, do avivamento, mas foge do altar, foge do custo, quer milagres, mas sem jejum, quer glória, mas sem renúncia ao pecado, quer poder, mas sem quebrantamento. O problema é que sem altar, sem um preço pago, sem uma vida crucificada, o fogo que aparece estranho, é fabricado, é uma imitação barata. E Deus não se manifesta em espetáculo, em show de luzes. Ele desce onde há lágrimas de arrependimento, silêncio de adoração e reverência que nos faz tremer em sua presença. Vivemos em tempos onde parecer espiritual é infinitamente mais importante do que ser espiritual. Temos pregadores inflamados no púlpito, mas que estão apagados e vazios no quarto secreto. Cantores que comovem o mundo, vem Espírito Santo, mas vivem uma vida sem o Espírito. Igrejas que dizem, Deus está aqui, mas Ele mesmo já saiu faz tempo. Entristecido pela indiferença e o pecado, Wesley, com sua integridade inabalável, temeria essa geração de aparências. Ele pregava contra a religiosidade sem altar, sem vida, sem temor, e nos alertava, sem altar, o culto é apenas ruído vazio, uma performance sem poder. A aparência de piedade é uma das maiores armadilhas, pois nos cega para a nossa própria condição. Deus sempre, em toda a história da humanidade, respondeu com fogo, mas nunca sem altar. Desde Elias no Monte Carmelo, que restaurou o altar antes de clamar, até o dia de Pentecostes, onde o fogo desceu sobre os apóstolos em oração. O padrão é o mesmo. Primeiro, o altar preparado, depois, o fogo consumidor. Não adianta buscar um mover do Espírito, uma manifestação, se não existe quebrantamento genuíno em seu coração. Não adianta pedir avivamento se o altar da tua casa, do teu casamento, do teu ministério está empoeirado, esquecido, frio. Você quer que o céu se mova de uma forma que nunca se viu. Então volte ao altar, porque ali no seu joelho dobrado, no seu coração rasgado, que o céu começa a se mover. É ali que a glória de Deus se manifesta e transforma tudo ao redor. Quantas casas hoje têm a televisão ligada o dia inteiro, com o barulho do mundo preenchendo cada canto, mas nenhum clamor, nenhuma oração, nenhum momento de busca por Deus. Quantos jovens têm playlists de louvor que tocam o dia todo, mas não dobram os joelhos,
não se prostra em oração. O altar da família, o lugar de oração e consagração do lar, foi trocado por distrações, por telas, por entretenimento. O altar do quarto, o lugar mais íntimo de encontro com Deus, foi apagado pela pressa, pelo cansaço, pela vida corrida, mas Deus está te chamando, com uma voz de pai que anseia por seus filhos. Volta ao secreto, volta ao altar que você abandonou. Wesley não começou um avivamento na Inglaterra, com estratégias grandiosas. Ele começou sozinho no quarto, e esse quarto virou altar. E esse altar incendiou o mundo inteiro. A eternidade está mais próxima do que pensamos, mais perto a cada batida do relógio. E a verdade que assombra é que muitos não vão estar prontos, não por falta de doutrina, de conhecimento bíblico, mas por falta de altar, por falta de intimidade com Deus. O céu só recebe aqueles que foram tratados no fogo da santidade e do quebrantamento. E esse fogo não vem por vídeos no YouTube, não vem por conferências emocionantes. Ele vem pelo altar da intimidade, pelo custo da busca secreta. Você pode até enganar os homens com uma fachada de piedade e religiosidade, mas o céu conhece quem se ajoelha de verdade, quem se derrama em lágrimas, quem busca a Deus com o coração quebrantado. E sem altar, sem essa entrega genuína, ninguém entra. Não espere pelo próximo domingo, não espere por um custo especial, não espere que alguém te puxe. Reconstrua o seu altar hoje, agora na sua casa, no seu quarto, no seu próprio espírito. Deus ainda responde com fogo, com glória, com poder, mas só onde há entrega total, onde há sacrifício, onde há sinceridade radical. Comece com uma oração simples, mas que vem do fundo da alma. Senhor, me perdoa por viver longe do teu altar. Me perdoa por ter te negligenciado. Me perdoa por brincar com o que é sagrado. O céu está esperando. As comportas da glória estão prontas para se abrir. Mas só descem onde há sacrifício. Onde há clamor que não se cala. Onde há quebrantamento que não se envergonha. O altar não é opcional. É o único caminho para quem quer ver o céu e ser usado por Deus. Nesta geração, se essa mensagem penetrou seu espírito, se ela te confrontou com a realidade de um altar frio e te chamou a uma decisão de reconstrução, não ignore, não endureça o coração. Nos comentários, escreva agora: eu vou reconstruir meu altar. Deixe sua decisão ecoar e inspire outros com sua coragem. Inscreva-se no canal Pensadores para receber todos os dias mensagens que confrontam, que despertam e que reacendem o fogo de Deus em seu coração. Compartilhe esta live agora, com máxima urgência. Mande para alguém que abandonou o altar, para quem está vivendo longe da presença de Deus, porque talvez essa seja a última chance de reacender a chama da fé, antes que seja tarde demais, porque uma geração sem altar nunca verá o céu. A escolha é sua. Bom, meus amados e queridos irmãos, eu não venho aqui, por uma vez mais falando novamente, eu não venho aqui, estar pregando religião. Não venho aqui para fazer competição de quem fala bonito, de quem fala perfeito, de quem é mais sábio, de quem é mais inteligente, não, nada disso. Eu não venho aqui me aparecer. Eu não venho aqui para fazer a divisão, né? Qual o nome do Criador, como se chama ele. Não, nada disso. Não.
Eu tenho um propósito, uma missão. E a missão que eu tenho nessa existência é levar a verdade, é levar o verdadeiro evangelho, aquele puro, evangelho genuíno, o evangelho que está debaixo da graça do soberano. Primeiro porque o mundo ele precisa da mensagem. O mundo ele precisa saber da verdade. O mundo tem que buscar uma boa parte daquilo que é mais sagrado para a nossa vida. O mundo e os homens precisam buscar o conhecimento, porque é como diz a palavra de Deus. A palavra do Eterno Soberano, ela nos fala que o mundo se encontra perecendo, porque falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da verdade. A busca por ela. Não adianta eu dizer que eu sou servo, que eu sirvo a Deus Pai, se eu continuo na mesma vida. Uma vida fria, uma vida ilegal, uma vida a qual se distancia de Deus Pai e da sua palavra. Uma vida da qual só vivo de aparência. Porque a realidade de hoje em dia, nos nossos dias atuais, é que a igreja tem vivido somente de aparência. A aparência tipo, como eu posso dizer aqui, a aparência tem falado mais alto no nosso meio. O conhecimento também, a sabedoria, a inteligência. Só quem prega, quem anuncia, é aquele que é formado em alguma coisa, aquele que tem alguma formação, que tem parte de formações na sua vida, aquele que tem um nível mais alto, que compreende mais, que é mais inteligente, que sabe falar, sabe se expressar, sabe discursar diante das multidões, né? Que tem um bom carro, uma boa casa, uma boa condição financeira e etc. Hoje em dia o interesse está nesses aí. Mas aos humildes, aos quebrantados de espírito, aos verdadeiros, aos sinceros, aos sábios, aos que carregam um dom de profecia, um dom de profeta do Senhor, aos humildes, aos puros, aos genuínos, aos que têm profunda intimidade com Deus Pai, aos que não abrem mão de doutrinas carnais, de ensinos carnais, de ensinos humanos, mas que vive ali buscando constantemente conhecimento debaixo das escrituras sagradas, que sabem discursar com inteligência, que são usados 24 horas pelo Espírito Santo de Deus Pai,
que são conectados com o Espírito Santo e que aprendem no secreto, que construíram um altar no seu espírito, estes aí não são bem vistos, não são aceitos, né, pela religião. Mas por que será que esses aí não são bem aceitos e bem vistos, né, na religião? Porque estes são uma afronta. A religião, ela se sente confrontada, se sente afrontada por essa igreja que eu acabei de falar, pela segunda igreja. A igreja se sente de uma maneira ameaçada. Quem se sente ameaçado pelos que são dirigidos pelo Espírito Santo? Quem? Os que se encontram presos, né, na Matrix. Os que se encontram cegos. Os que se encontram fora, que não tem comunhão com o Espírito, que não tem entendimento, que é morno espiritualmente. Esses daí estão, né, longe do Altíssimo. Para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu vou estar compartilhando aqui também um resumo, incluindo também junto com as minhas palavras. Hoje em dia a gente tem que aprender com o Espírito. Hoje em dia a gente tem que buscar com o Espírito toda a verdade que a gente precisa. Porque se você for correr atrás da verdade que está dentro de você, com homens falhos, pecaminosos, que erram constantemente, você não vai aprender praticamente nada. Você só vai perder o seu tempo. Você vai perder seu tempo. Quando eu falo aqui nessa mensagem sobre altar, quando é falado aqui sobre altar, John Wesley falou muito sobre o altar em suas pregações. E o altar que John Wesley falava não era o altar de um culto em um prédio. O altar que John Wesley pregava nos seus discursos éramos nós, porque nós somos, além de templo do sagrado, do divino, de Yahweh, Deus Pai Todo-Poderoso, nós também somos o altar, além também de sermos igreja. Somos o altar por quê? Porque o Espírito de Yahweh, Deus Pai, está dentro de nós. E no altar do nosso espírito habita o mais
profundo de todas as coisas que nós não conhecemos, de que nós não sabemos. E John Wesley, ele pregava muito nos seus discursos com fervorosidade, com lágrimas nos olhos, com quebrantamento na alma e no espírito, sobre o altar. Hoje em dia no mundo, a gente vê muitos altares desorganizados. Existem muitos altares que estão desorganizadamente bagunçados. Altares nos quais não estão mais vivendo fervorosamente debaixo da graça da lei, da graça divina, mas estão altares que se encontram vivendo debaixo da profunda lei do próprio homem. E uma geração de altar que se encontra sem um altar arrumado, essa geração nunca vai ver o céu. Isso é a puríssima realidade. Realidade ao qual foi pregada por John Wesley. Para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando algo mais profundo. Tem muitas mensagens eloquentes aí, muitas coisas, muitas mensagens aí que aparentam só ser mensagem do céu, mas que na verdade não é. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que tomar bastante cuidado com qualquer coisa que venha até a nossa tenda como alimento. Porque não é qualquer tipo de alimento que a gente tem que se alimentar. Não é. A gente tem que tomar bastante cuidado. Nós, por exemplo, que somos a favor da verdade, que guardamos o Evangelho divino dentro dos nossos corações e se alimentamos daquilo que é mais sagrado, que é a verdade, que procede de Deus Pai, de Yahushua, Jesus, a gente tem que tomar bastante cuidado para que não permitamos os erros, para que nós não permitamos que os negócios malignos venham se chegar diante de nós. Isso que eu estou falando é um alerta para quem está assistindo, é uma mensagem para despertar, é uma mensagem qual está aqui no meu coração. Não é? Enquanto eu estou aqui falando para você que está me acompanhando e escutando essa mensagem, eu também estou me convertendo junto, eu também estou me alimentando eu mesma do que eu estou falando aqui. Vou
falar sobre o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha lá essa passagem bíblica. O nosso eterno Criador soberano, ele fala nesta passagem bíblica que todo aquele que não vive debaixo de santidade, este tal nunca verá o Senhor. Ele não está apenas somente falando debaixo de santidade, como nós sabemos, como nós entendemos e compreendemos. Ele está falando também, além de santidade, ele está nos dizendo, ele está falando para nós que todo aquele que não se guarda, que não se protege, que não se purifica e que não se limpa, que não está limpo nas áreas da vida, sendo ela física, emocional, sentimental, espiritual, este nunca vai ver o Senhor, este nunca verá o Senhor dos senhores. Só quem vê o Senhor dos senhores é aqueles que optaram viver e escolheram viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de limpeza, se mantendo limpo, se mantendo íntegro, né? Se mantendo reto, puro. Esse verá o Senhor, que reconhece suas falhas, erros e pecados, enquanto o resto que não se permite viver em santidade, em pureza, não verá a Deus, não verá a Yahweh, né? Porque a palavra do Eterno diz que sem santidade ninguém verá o Criador. Soa da mesma coisa que, se não for por meio do Filho, nós não reconhecemos e nós não reconhecemos a verdade, se não for por meio do Filho. E se a gente não escolhe viver na santidade, a gente não vai ver a Deus. Pelo contrário, a gente vai ser tragado muito fácil pelo inimigo das nossas almas. O livro de Hebreus, ele fala sobre isso. E essa passagem é muito importante. Quando o Senhor pronunciou essa passagem, muitas vezes, quando se falamos de santidade como requisito para alguém, né? Como requisito de que aquele alguém precisa escolher viver em santidade, alguns tentam se esconder debaixo da graça. Alguns tentam se esconder
não somente debaixo da graça, mas se esconder, para que não seja visto. Nós não somos salvos pela santificação, mas nós somos salvos pelo amor divino. Vou repetir novamente isso aqui para você, para que você ouça isso aqui. Nós, eu, você que está me acompanhando, nós não somos salvos pela santificação. Pelo contrário, nós somos salvos pelo amor divino. É pela graça do Pai, é pela graça de Deus Pai, de Deus Pai, é que eu e você somos salvos, somos libertos. Encontramos a liberdade. É por meio da graça, é por meio de Cristo, é por meio do Filho, por ajuda, por intermédio do Espírito, é que eu e você somos salvos. A prova disso tudo foi quando o nosso Senhor e Salvador morreu em um madeiro. Naquele dia foi provado, escute só. No dia que o Messias morreu em um madeiro, naquele dia foi provado que o amor divino, naquele momento, nos resgatou do pecado. Vou falar aqui novamente. Naquele dia que o nosso Salvador e Remidor, amado, morreu em um madeiro, naquele dia foi que nós fomos libertos do pecado. Hoje nós somos libertos do pecado porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Mas a triste realidade é que nos nossos dias atuais, as pessoas elas não se importam com essa passagem, nem se lembram do grande amor que Deus Pai e Deus Pai teve naquele momento por mim, por você, pelo mundo inteiro e por todos nós. Nem se lembra mais do sacrifício vivo que foi feito no madeiro por amor ao mundo, por amor às suas criaturas, por amor aos seus filhos. O amor de Deus, o amor de Deus Pai nos cobre dos nossos pecados. Purifica a nossa vida. O amor de Deus Pai exala a fragrância da pureza, da constância, do poder. Enquanto existem alguns se escondendo, existe um pequeno povo, uma pequena tribo
buscando a conexão diariamente com o céu, buscando arrumar aqui um momento o seu altar, o altar do seu espírito, para que o Espírito Santo possa habitar e esta igreja possa viver debaixo de santificação constantemente. A gente precisa aprender sobre santificação. A igreja ela precisa buscar o método da santificação, de como aplicar o método da santificação na sua vida. Você que está me ouvindo, você precisa compreender os detalhes da santificação. Nós precisamos. Não estou falando aqui somente para quem está me ouvindo, para quem entrou aqui na live e está me ouvindo essa mensagem. Não, estou falando é nós. Todos nós que escolhemos, que abrimos mão do nosso pecado e escolhemos viver com a verdade, por ela e para ela, a gente precisa saber dos métodos para que nós venhamos aplicarmos esses métodos da santificação na nossa vida, nas áreas da nossa vida. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação não tem como você conhecer ao teu Criador. Sem santificação não tem como você ouvir audivelmente a voz do Espírito, a voz daquele que criou, que nos criou, que criou eu, criou você, criou os seres todos viventes. Esse verso, ele nos ensina, essa passagem do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele nos ensina que nós não devemos ignorar a santidade, nós não devemos ignorar os métodos, as instruções de como é que nós conectamos a nossa vida em santificação. Não. Jesus e Yahushua, para os religiosos, Jesus, e para os que conhecem a verdade, Yahushua. Eu, por exemplo, eu não tenho esse negócio de eu vou falar o nome tal, porque se eu falar o nome tal, né, eu vou ir pro inferno. Não, meu irmão, não. É o que eu tenho mais visto aí nas redes sociais. São pessoas brigando por causa de nome. Sabe, eu vou dizer com toda a sinceridade, com toda a verdade. Eu acho isso uma hipocrisia tão grande. Eu acho isso aí uma infantilidade tão grande. Mas tão grande. Porque na verdade eu vou dizer com toda a sinceridade do meu coração. Não é questão que eu não acredite que eu só porque eu estou falando Jesus Cristo e Yahushua, eu vou pro inferno. Não tem nada a ver isso daí. Sabe, isso daí é uma hipocrisia. As pessoas assim, elas se tornam assim infantis. Estão vivendo assim de uma maneira assim tão pequena. Eu acho isso daí uma infantilidade muito grande.
uma falta de conexão. Sabe, o Criador, ele não quer a divisão da sua igreja. Quem quer a divisão da igreja, das criaturas de Deus, é o inimigo. E a gente tem que ter por parte, tomar muito cuidado. Porque muitos se dizem servos do Altíssimo. Muitos se apresentam diante de nós santos. Tem muitos aí que foram levantados pelo inimigo. Muitos ao nosso redor, no meio da gente, se passando por luz, mas que são trevas. Muitos que estão debaixo das trevas e estão mostrando aí só a aparência de luz, mas que não tem luz. Que foi atraído pelo inimigo, pelas trevas. E estão querendo arrastar muitos para o mesmo lugar onde eles estão. Infelizmente, existe o joio no meio do trigo. A gente tem que ter cuidado, tomarmos cuidado. Porque o Salvador, ele não veio para dividir a sua igreja, mas pelo contrário, ele veio para unir, para ensinar. Essa é a verdade. Quando ele veio ao mundo, quando ele desceu à terra e se fez de homem, ele não veio para trazer divisão. Ele não veio para dividir. Mas ele veio para realizar o propósito maior de Deus Pai na terra. De mostrar quem ele era, de se revelar, para que todo olho o visse de onde é que ele fazia parte, de onde ele era. Ele veio trazer misericórdia. Ele veio trazer verdade. Ele veio trazer amor. Ele veio trazer paz. Ele veio trazer alegria. Ele veio se representar e apresentar seu Pai através dele. Mas não veio para a divisão, para dividir ninguém. Infelizmente, a religião, ela foi criada para fazer isso, para dividir a igreja, para distanciar a igreja do verdadeiro conhecimento. Cristo não criou religião. Ele não fez a religião. A religião não foi ele que fez. Ele usa os seus não é para apresentar a religião.
mas Ele usa os seus filhos, aos seus escolhidos, para um propósito maior que se encontra dentro do seu coração, que é anunciar a sua verdadeira salvação, que é anunciar os métodos verdadeiros de como se viver uma santificação verdadeira. Ele através dos seus escolhidos, ele está buscando concluir o que ele ainda não terminou. Aleluia por essa palavra. Louvado seja Yahweh Deus Pai e Yahushua Filho sobre esta mensagem. Sobre esta mensagem. Louvado seja Ele por toda a eternidade. Aleluia. Louvado seja o Criador dos céus e da terra. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor só dado a Ele. Louvado seja Yahweh, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos vendo aí muita coisa acontecendo na face da terra. Estamos vendo aí muitos aí se intitulando de líderes excepcionais e vomitando em seus altares, descarregando todo o seu cúmulo negativo aos ouvidos das ovelhas de Cristo. Sabe, é a triste realidade é que o altar de Yahweh Deus Pai está sujo. A sujeira tomou de conta do altar de Deus. A imundície tomou de conta do altar de Deus. As vidas estão vivendo friamente, usando o seu próprio altar para vomitar indiretas. Usando o microfone como uma arma, usando as redes sociais como uma arma. Para vomitar o que é inútil. Para amaldiçoar ao seu irmão. Sabe, é muito triste a gente ver o altar vivendo na lascívia, na mentira, bajulando uns aos outros. É o que mais a gente vê. É bajulação. Sabe, o Senhor, Ele está voltando. E infelizmente tem muita gente aí dormindo,
no ponto. Tem muitos dormindo no sono profundo que ainda nem se despertaram para a realidade de que todos os sinais e que todas as profecias as quais Cristo profetizou através dos seus profetas, que está na história da sua palavra, está se cumprindo debaixo dos nossos olhos físicos. E ninguém nem se dá conta. Porque o mundo está ocupado ouvindo o barulho do pecado, se divertindo com coisas inúteis. O mundo está frio. E isso é muito trágico. O mundo que antes era para viver como um cidadão do céu, estão vivendo como um cidadão da terra, profanando o que é de mais sagrado, além de profanando a sua própria essência, a sua própria natureza. E o Senhor está chamando. Está chamando não para viver no passado, mas está chamando para viver no agora. Porque o Senhor, Ele não habita no passado, Ele habita no agora. Ele se encontra no agora e não no passado. Se você for atrás dele, atrás de Deus Pai no passado, ali você não vai encontrá-lo, porque ele não está ali. O que você vai encontrar no passado são só apenas a negatividade, a energia negativa, o fluir negativo. É só isso que você vai encontrar no teu passado. Mas no agora você vai encontrar Deus Pai, porque Ele está ali. Ele se manifesta no agora. O agora faz parte dele, enquanto o passado não faz parte dele. Conectar. Busque a transmissão do mais alto dos céus. Aprofunde-se naquilo que é de mais sagrado para a sua vida e aprenda com o Espírito Santo, porque sozinho você não vai aprender. Nós não aprendemos nada sozinho. Nós não nascemos melhor do que ninguém. Somos um cidadão do céu e temos então que andar, viver como um cidadão do céu, não como um cidadão da terra. Nós somos cidadãos do céu e não cidadãos da terra. Um cidadão do céu, ele vive diferente.
de um cidadão da terra. Vou dar um exemplo aqui de como é que um cidadão do céu vive. Como vive que passa de tudo nessa rua. Só misericórdia. Olha aí, ó, a diferença de como se vive um cidadão do céu de um cidadão da terra. Um cidadão do céu, na perspectiva, é aquele que, embora viva na terra, ele tem a sua identidade e valores fundamentados no reino de Deus, buscando viver em conformidade com os princípios do Evangelho e a vontade divina. Já um cidadão da terra, neste contexto, refere-se àquele que, embora possa ter uma fé, ele viva primariamente em função das realidades e valores deste mundo, podendo priorizar objetivos materiais e seculares. Tem muitos aí vivendo como um cidadão da terra e se esquecendo de viver como um cidadão do céu. Yahweh, Deus Pai, não chamou-nos para vivermos como cidadão da terra, mas nos chamou-nos para vivermos como um cidadão do céu. Ó, um cidadão do céu, olha o exemplo, olha como é que é. Qual é a visão do mundo de um cidadão do céu? Olha esse resumo aqui que eu fiz aqui. A visão do mundo de um cidadão do céu, ele enxerga a vida terrena como uma jornada temporária, com um lar definitivo no céu. Ele sabe que ele tem um lar e que o lar dele não é aqui na terra. Ele sabe que quando ele morrer, ele vai para o seu lar verdadeiro, que é o céu, e não aqui na terra. Quais são os valores de um cidadão do céu? Prioriza valores espirituais como amor, justiça, misericórdia e paz, buscando refletir tudo isso, a natureza de Deus nas suas ações. Como é o comportamento de um cidadão do céu? Ele age com integridade, compaixão e busca ele de viver de maneira digna do Evangelho. Ele busca pôr o Evangelho como centro da sua vida. Qual o propósito de um cidadão do céu? Ele tenta ser um embaixador de Cristo na terra, influenciando positivamente o mundo ao seu redor. Ele busca se parecer com Cristo, ter a sua semelhança nas suas atitudes, nas suas ações e em suas tomadas de decisões. Como é o relacionamento de um cidadão do céu com Deus? Ele tem um relacionamento pessoal com Yahweh, Deus Pai.
e busca viver em constante comunhão com Ele. Ele busca a verdade, viver a verdade, constantemente buscando em todo o tempo a ter esse comportamento, a ter essa intimidade, a se aprofundar no seu momento íntimo, buscar se relacionar com Deus todo o tempo. Aí agora vem de como é a diferença do cidadão da terra. Olha, a visão do mundo, a visão de mundo de um cidadão da terra. Prioriza os valores e objetivos deste mundo, como sucesso material, reconhecimento social e prazeres terrenos. Quais são os valores de um cidadão da terra? Ele pode valorizar mais bens materiais, status social e realizações pessoais do que valores espirituais. Como é o comportamento de um cidadão da terra? Sua vida pode ser guiada por ambições pessoais e busca por satisfação imediata, sem necessariamente considerar princípios religiosos. Qual o propósito de um cidadão da terra? Pode ter dificuldade em ver a vida com um propósito maior e pode se sentir mais conectado às realidades terrenas. Como é o relacionamento de um cidadão da terra com Deus? Pode ter uma relação distante ou superficial com Deus, com foco em suas próprias necessidades e desejos. Em todo esse resumo que eu li aqui, a diferença reside na perspectiva de vida e nos valores que guiam as escolhas e ações de cada um desses dois indivíduos. Um cidadão do céu, ele busca viver de acordo com os princípios do reino eterno, que é o reino de Arro Deus Pai. Enquanto o cidadão da terra, ele busca priorizar os seus desejos, os seus valores, os seus sonhos e os seus objetivos, não no céu, mas no mundo. E a triste realidade é que existe igreja que se dizem serem servos do Altíssimo, mas que estão vivendo praticamente como um cidadão da terra, buscando seus prazeres carnais, alimentando o seu ego, alimentando a sua carne. Ai daquele que se encontra vivendo como um cidadão da terra. Esse daí, infelizmente, já está perdido. Precisa se encontrar. Porque nós fomos chamados para vivermos como cidadão do céu, não como cidadão da terra. Temos que carregar essa essência de cidadão do céu. Tem muitos aí carregando a essência de um cidadão terreno. Viva como um cidadão do céu. Reproduza o céu através das tuas atitudes e das tuas ações. Viva o céu no teu dia a dia. Não viva a terra no teu dia a dia, não. Eu espero que essa mensagem de Arro Deus Pai fale ao teu coração. Espero que você tenha compreendido a esta palavra. No nome do poderoso Deus Pai, em nome do Filho. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito da verdade diz
à igreja. Busque a conexão. Priorize o céu no seu dia a dia. E abra mão da terra. Viva a verdade. Aprenda com Yahweh Deus Pai todos os métodos de viver uma vida em santificação. Yahweh Deus Pai abençoe.